Durante séculos, nós olhamos para Mercúrio da maneira errada. Um pequeno planeta queimado pelo Sol, morto, sem atmosfera, sem vida, sem importância. Foi isso que aprendemos, mas a verdade é muito mais assustadora, porque Mercúrio não é apenas uma rocha esquecida orbitando perto do Sol. Esse mundo guarda cicatrizes gigantescas, temperaturas capazes de derreter metal, um núcleo colossal ainda vivo, campos magnéticos impossíveis e até depósitos de gelo escondidos em regiões que nunca viram a luz do Sol. E o pior de tudo, talvez Mercúrio seja um retrato do futuro da própria Terra. Esse é um lugar onde um único dia dura mais que um ano, onde o Sol domina completamente o céu e onde algo estranho parece estar acontecendo logo abaixo da superfície. Mas existe um problema. Mesmo sendo um dos planetas mais próximos da Terra, Mercúrio também é um dos lugares mais difíceis de alcançar em toda a exploração espacial. Por décadas, ele permaneceu praticamente invisível para a humanidade. Enquanto enviávamos sondas para Marte, pousávamos em Vênus e caminhávamos na Lua, Mercúrio continuava escondido nas sombras do sistema solar. E quando finalmente conseguimos chegar lá, tudo mudou, porque o que encontramos em Mercúrio não poderia ser de um planeta morto. Esse pequeno mundo conta uma história muito mais violenta, misteriosa e importante do que qualquer pessoa imaginava. Eu sou o TH, e antes de pegar o guarda-sol, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Existe um motivo pelo qual Mercúrio permaneceu um mistério durante praticamente toda a história humana, e não é porque ele está longe. Na verdade, na maior parte do tempo, Mercúrio é o planeta mais próximo da Terra, mais próximo até do que Marte ou Vênus. Em teoria, alcançar esse mundo deveria ser relativamente simples, mas existe um detalhe brutal. Mercúrio vive perigosamente perto do Sol, e isso transforma qualquer missão espacial em um verdadeiro pesadelo. Quando tentamos observar o planeta da Terra, quase sempre estamos olhando diretamente na direção do Sol. Mercúrio aparece apenas como uma pequena silhueta perdida no brilho intenso da estrela. Durante milhares de anos, tudo o que a humanidade conseguia enxergar era um pequeno ponto atravessando o céu. Mas o maior problema começou quando tentamos chegar lá. Isso porque Mercúrio é o planeta mais rápido do sistema solar. Ele completa uma volta inteira ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. Enquanto a Terra faz uma única volta, Mercúrio consegue completar 4. Isso significa que qualquer nave enviada até ele precisa atingir velocidades absurdas apenas para acompanhá-lo. E aí vem a parte realmente assustadora. Quanto mais você se aproxima do Sol, mais perigosa a viagem se torna. A gravidade solar é tão poderosa que um pequeno erro de cálculo pode lançar uma nave diretamente para dentro da estrela. Além disso, qualquer equipamento enviado para Mercúrio precisa sobreviver a temperaturas infernais e radiação extrema. Mesmo assim, na década de 70, a NASA decidiu tentar. Em 1973, a sonda Mariner 10 foi lançada em direção ao planeta mais próximo do Sol, mas ela não podia simplesmente voar direto até Mercúrio. Os engenheiros precisaram usar uma técnica extremamente complexa: utilizar a gravidade de Vênus como um estilingue espacial para redirecionar a nave até seu alvo. Foi a primeira vez na história que uma missão utilizou esse tipo de manobra gravitacional, e também a primeira vez que uma única sonda visitou 2 planetas diferentes. Tudo isso apenas para conseguir enxergar Mercúrio de perto. E quando as primeiras imagens começaram a chegar, a NASA percebeu que aquele planeta era muito mais estranho do que qualquer pessoa imaginava.
As primeiras imagens de Mercúrio foram um choque. De longe, ele parecia exatamente aquilo que os cientistas esperavam encontrar, uma versão menor e mais destruída da nossa Lua. Um mundo cinza, silencioso, coberto por crateras deixadas por impactos de asteroides durante bilhões de anos. Uma dessas cicatrizes era tão gigantesca que se tornou um dos marcos mais famosos do planeta, a Bacia Caloris, uma estrutura colossal criada por um impacto tão violento que sua extensão é maior do que muitos países aqui da Terra. Mas conforme a Mariner 10 se aproximava, as coisas começaram a ficar estranhas. Muito estranhas. Os cientistas encontraram enormes padrões atravessando a superfície do planeta. Falhas geológicas gigantescas, algumas com quase 3 km de altura e centenas de quilômetros de comprimento. Não existia nada parecido na Lua. Parecia que o próprio planeta havia enrugado, como uma fruta secando lentamente por muito tempo. Mas a descoberta mais importante ainda estava por vir. Mercúrio possui um campo magnético, e isso simplesmente não fazia sentido. Até aquele momento, os cientistas acreditavam que Mercúrio era um mundo completamente morto por dentro, pequeno demais para manter qualquer atividade interna relevante. Afinal, até mesmo planetas maiores como Marte e Vênus não apresentavam um campo magnético global ativo como o da Terra, mas Mercúrio tem um, e isso mudou completamente tudo o que pensávamos sobre ele. Na Terra, o nosso campo magnético existe graças ao movimento de metais líquidos superaquecidos no núcleo do planeta. Esse é literalmente um escudo invisível que ajuda a proteger nosso mundo da radiação mortal emitida pelo Sol. Então, se Mercúrio também possuía um campo magnético, isso significava que alguma coisa ainda estava viva dentro dele. Escondido abaixo daquela superfície destruída, existia um núcleo gigantesco de ferro ainda ativo, e isso era assustador, porque Mercúrio é pequeno até demais. Cientistas nunca imaginaram que um planeta daquele tamanho pudesse manter o interior parcialmente vivo por tanto tempo. Foi nesse momento que uma nova história começou a surgir. Talvez Mercúrio não fosse apenas um planeta queimado pelo Sol. Talvez ele tivesse um passado muito mais complexo, violento e até parecido com o da própria Terra. E a cada nova descoberta, o mistério só aumentava. Mesmo depois de todas aquelas descobertas, a humanidade ainda conhecia menos da metade de Mercúrio. A Mariner 10 havia conseguido fotografar apenas cerca de 45% da superfície do planeta. Grandes regiões permaneciam completamente desconhecidas, especialmente os polos. E foi justamente ali, nas sombras eternas de Mercúrio, que começou um dos maiores mistérios do Sistema Solar. Durante anos, observatórios na Terra detectaram sinais estranhos vindos das regiões polares do planeta. Reflexos extremamente brilhantes apareciam dentro de crateras que nunca recebiam luz solar direta, mas ninguém conseguia explicar aquilo, até que, em 2004, a NASA lançou uma nova missão, a Messenger. Diferente da Mariner 10, essa sonda não faria apenas uma passagem rápida pelo planeta. O objetivo agora era muito mais ambicioso: entrar na órbita de Mercúrio e estudar aquele mundo durante anos. Mas chegar lá continuava sendo absurdamente difícil. A viagem levou quase 7 anos. Para economizar combustível, a nave precisou executar uma sequência extremamente complexa de manobras gravitacionais. Passou uma vez pela Terra, 2 vezes por Vênus e 3 vezes por Mercúrio, antes de finalmente conseguir desacelerar o suficiente para entrar em órbita. E quando isso aconteceu, Mercúrio finalmente revelou sua verdadeira face.
A Messenger descobriu que o planeta já havia sido um mundo extremamente vulcânico. Enormes planícies formadas por lava cobriam vastas regiões da superfície. Aquilo significava que, bilhões de anos atrás, Mercúrio era muito mais ativo e violento do que qualquer cientista imaginava. Mas o mais impressionante ainda estava escondido no interior do planeta. Os dados da missão mostravam que Mercúrio possui um núcleo de ferro absolutamente colossal. Um núcleo tão gigantesco que ocupa cerca de 57% de todo o volume do planeta. Para comparação, o núcleo da Terra ocupa apenas cerca de 17%. Parte desse núcleo ainda está líquido. Isso explicava o misterioso campo magnético descoberto décadas antes. Mas a Messenger revelou algo ainda mais estranho. O campo magnético de Mercúrio parecia deslocado em direção ao Polo Norte, como se alguma força gigantesca tivesse empurrado todo o coração magnético do planeta para fora do lugar. E então veio a descoberta que ninguém esperava: gelo. Isso mesmo, o planeta mais próximo do Sol escondia enormes depósitos de água congelada dentro de crateras eternamente mergulhadas na escuridão. Como Mercúrio praticamente não possui inclinação axial, a luz solar jamais consegue alcançar o fundo de certas crateras nos polos. Por bilhões de anos, aquelas regiões permaneceram congeladas no absoluto escuro. Um verdadeiro freezer natural em um dos planetas mais quentes do sistema solar. E naquele momento, Mercúrio deixou de ser apenas um mundo estranho e se tornou um dos lugares mais misteriosos que já encontramos no sistema solar. Mesmo hoje, depois de décadas estudando Mercúrio, nós ainda não entendemos completamente aquele planeta, porque espalhados pela superfície existem estruturas que simplesmente não deveriam estar ali. Formações estranhas, rasas, brilhantes, como se partes inteiras do solo estivessem evaporando lentamente. Os cientistas deram um nome para elas: vazios. E até hoje, ninguém sabe exatamente como elas se formam. E isso é assustador, porque Mercúrio deveria ser um planeta geologicamente morto, mas essas estruturas parecem relativamente jovens em escala astronômica, como se alguma coisa ainda estivesse alterando a superfície do planeta, mesmo depois de bilhões de anos. A principal teoria atualmente envolve a evaporação de elementos presos no solo de Mercúrio. Em outras palavras, materiais do interior do planeta podem estar escapando lentamente para o espaço, e isso levanta uma possibilidade impressionante. Talvez Mercúrio nem sempre tenha sido esse inferno seco e destruído que vemos hoje. Alguns cientistas acreditam que, no passado distante, o planeta poderia ter sido muito mais parecido com a Terra do que imaginávamos. Talvez com mais atividade geológica, mais compostos voláteis e até quantidades significativas de água em sua superfície. Mas, em algum momento da sua história, tudo mudou. Talvez enormes impactos tenham alterado sua estrutura. Talvez interações gravitacionais violentas tenham empurrado Mercúrio para ainda mais perto do Sol. Ou talvez o próprio envelhecimento da nossa estrela tenha lentamente transformado aquele mundo em um deserto queimado pela radiação. E é aqui que Mercúrio deixa de ser apenas um planeta distante, porque estudar esse mundo talvez seja estudar o futuro da própria Terra. Isso porque, nesse exato momento, o Sol parece relativamente estável, mas isso não vai durar para sempre. Ao longo dos próximos bilhões de anos, nossa estrela começará a expandir lentamente até se transformar em uma gigante vermelha. E quando isso acontecer, Mercúrio será destruído primeiro, depois Vênus, e então a Terra se tornará o planeta mais próximo do Sol. Os oceanos irão evaporar, a atmosfera será destruída, a superfície começará a rachar sob temperaturas infernais, e o nosso planeta azul poderá acabar se transformando em algo assustadoramente parecido com Mercúrio. Um mundo silencioso, queimado e praticamente morto, orbitando uma estrela colossal no fim de sua vida.
Por muito tempo, Mercúrio foi tratado como o planeta mais simples do sistema solar, uma pequena rocha sem importância perdida perto do Sol. Mas hoje nós sabemos que isso estava completamente errado. Mercúrio é um mundo extremo, um planeta que desafia tudo aquilo que imaginávamos saber sobre a formação planetária, um lugar onde existe gelo escondido em sombras eternas, onde um núcleo gigantesco ainda pulsa lentamente abaixo da superfície e onde cicatrizes misteriosas continuam intrigando cientistas até hoje. E talvez o mais assustador de tudo é que Mercúrio pode não ser apenas um retrato do passado do sistema solar. Talvez ele seja uma visão antecipada do futuro da Terra. Nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, uma nova missão espacial chamada BepiColombo está atravessando o sistema solar em direção a Mercúrio. Depois de anos realizando manobras gravitacionais ao redor da Terra, Vênus e do próprio Mercúrio, ela finalmente deverá entrar na órbita do planeta para investigar os mistérios que a missão Messenger deixou para trás. Mistérios que talvez revelem como Mercúrio realmente se transformou nesse mundo tão extremo. E isso inclui até mesmo o impacto final da própria Messenger, que foi deliberadamente lançada contra a superfície do planeta pela NASA ao fim da missão. A colisão criou uma nova cratera artificial, e agora a BepiColombo irá analisá-la para entender melhor o envelhecimento da superfície de Mercúrio. Mesmo depois de séculos observando esse planeta, a humanidade ainda está apenas começando a compreendê-lo, porque esse objeto não é apenas um mundo morto orbitando perto do Sol, ele é um laboratório natural mostrando o que acontece quando um planeta enfrenta bilhões de anos de calor extremo, radiação, impactos violentos e a lenta evolução de uma estrela. E talvez, em algum futuro distante, quando o Sol começar a engolir os mundos internos do sistema solar, a Terra finalmente descubra que Mercúrio não era apenas um vizinho estranho, ele era uma prévia do nosso próprio planeta. Estudar Mercúrio e os outros planetas do sistema solar é importante para compreender de uma vez por todas a evolução planetária. No entanto, graças à tecnologia atual, não estamos mais presos aos planetas do nosso sistema. Diversos mundos, universo afora, já são alvos de estudos. Entre eles, Kepler 22b, o gêmeo da Terra, e é justamente sobre ele que eu falo no último vídeo. Um planeta que aparentemente é muito parecido com o nosso e que pode ser lar de oceanos, continentes e, quem sabe, vida. Para conferir é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela.